Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa envolver a todos neste momento, que vamos fazer uma reflexão sobre adolescência e vida. E para iniciarmos, nós vamos fazer a leitura da mensagem. O amor é sempre o alimento essencial da vida. Em todos os períodos da existência física e espiritual da criatura humana, constitui o estímulo e a sustentação dos objetivos enobrecedores, facultando alegria e propondo metas elevadas para serem alcançadas. Na infância e na adolescência, representa o mais valioso veículo de auxílio ao desenvolvimento do ser em formação. O seu poderoso elan dá à vida significado e, nesse período inicial da existência planetária, é responsável pelo equilíbrio do desenvolvimento emocional e vital. Graças ao amor, presente ou ausente na infância e na juventude, os futuros cidadãos responderão aos desafios existenciais, tornando-se construtores do bem ou perturbadores da ordem, visto que o caráter é constituído com a afetividade que amadurece, auxiliando a área do discernimento intelectual para o que é certo, deixando à margem o que é incorreto. Portanto, o amor é força dinâmica da vida a serviço do equilíbrio universal e não terá sido por outra razão que o apóstolo João afirmou que Deus é amor. E com esse pensamento, vamos fazer uma prece em agradecimento a Deus pelo amor universal que nos envolve, que nos dá discernimento. Gratidão, amado Mestre Jesus, por este momento de reflexão, que possamos extrair o melhor destas reflexões e que elas possam chegar até os corações que necessitam de aconchego, de luz, de paz.
que Jesus possa abençoar a todos. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos começar uma conversa sobre adolescente. Adolescência. Então, o que é adolescência? Normalmente, quando se fala nesta palavra, já pensa em rebeldia, em desobediência. E será que a adolescência é isso mesmo? Também. Mas Divaldo Franco, ele psicografou esse livro, Adolescência e Vida, que vai refletir sobre o comportamento dos adolescentes e principalmente sobre a importância da família na construção, no desenvolvimento deste adolescente. A importância desse acompanhamento. É claro que este livro ele vai falar dos adolescentes em vários aspectos, em várias situações. Então, assim, daria um curso com vários encontros para discutir. Cada capítulo seria uma discussão muito profunda. Aqui é apenas um bate-papo a respeito, né, para podermos termos aí um pouquinho do que esse livro nos diz. Então, a adolescência é uma fase de transição e conflito. É o que diz aqui, né? Se buscarmos essa definição, nós vamos perceber que adolescentes, né, vem de adolescentia, que significa um período da vida humana entre a infância e a fase adulta. Então, vamos encontrar ainda, né, quem define a adolescência como uma fase natural da vida, marcada pelas transformações biológicas e comportamentais. E isso é muito evidente nesta fase, né? Então, é comum que a mãe e o pai veja de repente aquela criança, né, que atendia a tudo que pedia, que era tão comportada, tão meiga e de repente mudou completamente. Então, não podemos esquecer que existe aí uma transformação biológica, né, nessa criança que agora já não é mais uma criança, né? Então, quando que começa isso? Em que idade que começa, né? A Organização Mundial de Saúde fala que começa dos 10 aos 19 anos. E isso é aceito em muitos países, visto desta forma. Aqui no Brasil, no caso, a adolescência, o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente já vai mostrar que é da faixa dos 12 aos 18 anos. Então, contempla a faixa dos 12 aos 18 anos, que seria a fase aí da adolescência. Freud diz que a adolescência é um período de recapitulação e reativação do complexo de Édipo e de experiências anteriores. Então, é um processo de conflito, né, que ele vai resgatar alguns conflitos anteriores que ainda não ficaram resolvidos, né? Então, o que acontece nesse período, né? É o período da perda, porque é o período que ele perde o corpo infantil. É o período que se transforma, então aquela criança já não está, aquele corpo infantil já não está mais ali, mas a criança ainda, né? Então é um momento de transição, de transformação, e é uma transformação brusca por conta da puberdade, né? Então os hormônios que vão sendo ali, né, modificados, que vão sendo lançados nesse corpo, vão sendo produzidos e fazendo todas essas modificações, tanto no menino quanto na menina. E é claro que isso também vai afetar o comportamento desses seres humanos, né, em desenvolvimento. Então, essas mudanças, elas vão ser inevitáveis. E é claro que esse adolescente, há momentos de conflitos mesmo e confusão. Por quê? Porque há momentos que ele vai querer se assemelhar à criança e ter atitudes infantis. E há momentos que ele vai querer ser o adulto. Ele vai querer ter comportamento de adulto e fazer coisas de adultos. E ele ainda não é o adulto.
Então, normalmente, né, nesse ambiente, muitas vezes o pai, a mãe, eu ouço muito isso, né, de adolescentes, né, porque eu sou professora e trabalho com adolescentes. Minha mãe às vezes fala que eu não sou criança para fazer certas coisas, mas ao mesmo tempo, né, eu quero fazer algumas outras coisas, fala que eu sou muito, muito novo ainda para isso, né. Então, esse conflito também acaba atingindo os pais, né, obviamente, né. Então, o que procura? Que nesse momento, né? Procura maior autonomia em relação, né, aos pais, né, que eram os protetores da infância. Então, é um momento que eles já não querem muito estar ali junto dos pais, eles querem mais liberdade. E os pais, muitas vezes, se sentem, né, abandonados. Nossa, mas o meu filho nem se tornou um adulto ainda e já está querendo essa liberdade, né? Não pense, pais, que eles deixaram de te amar. Muito pelo contrário, eles continuam amando, mas eles querem os seus espaços, né? Eles estão fazendo descobertas, eles precisam começar a dar os passos sozinhos, mas precisa do apoio desses pais ali o tempo todo, né? Isso é fato. É o momento também da evolução da sexualidade, porque é a puberdade, né? Então os hormônios que vão, né, sendo produzidos. Então é um momento de intensa, né, mudanças e de sentimentos, né, de experimentação. E por isso também existe esse momento de flutuação do humor. Uma hora tá feliz, alegre, outra hora tá triste. Ai, não mexe comigo, não conversa, se tranca no quarto. Tudo isso é natural nesse processo da adolescência. Agora, é claro que a gente tem que pensar o seguinte: existem processos que são naturais, mas quando esse isolamento é exagerado, quando essa tristeza é exagerada, aí há que se observar, porque já sai do que é natural das mudanças do adolescente para algo que precisa rever, porque também nós estamos vivendo um momento de muitas doenças, né? E de muitos transtornos, muitas mentais, em que está acontecendo com os adolescentes. Principalmente neste momento que estamos vivendo de isolamento social, né? Então isso tem afetado muito os adolescentes. É preciso que a gente fique muito atento, né? Então, a adolescência, partindo desta visão, né, é um período propício de desenvolvimento físico e psicológico, completando a reencarnação. Então aqui a gente vai começar, né, eu estava falando aqui da questão da adolescência, de um ponto de vista da ciência, mas agora a gente vai falar um pouco desse ponto de vista também do espírito, né? Sob a ótica espírita e psicológica. Então, é um momento desse desenvolvimento físico e psicológico. Esse ser que está reencarnado é um momento que ele começa a questionar a si mesmo, a questionar por que estou aqui. Então, é um momento que, além desse conflito por conta de mudanças hormonais, tem também essa questão desse começar esse amadurecimento do reencarne neste planeta. É um momento que completa, né, de completar essa reencarnação. Então, segundo Joana de Ângeles, vem surgindo audaciosos conceitos comportamentais que pretendem dar novo sentido à existência humana e, consequentemente, derrapando em abusos intoleráveis que conspiram contra o desenvolvimento moral e ético da sociedade. Nesse sentido, as grandes vítimas da ocorrência são os jovens. Imaturos se deixam atrair pelos disparates das sensações primárias, comprometendo a existência planetária, às vezes de forma irreversível. Isso está no livro Adolescência e Vida. E aí ele diz o seguinte: o único antídoto, porém, a esse mal, né, a esses desregramentos, que se agrava e que se irradia, né, que é pernicioso, né, e que contagia, ele diz que é a educação, né? Então ela diz que é a educação. Joana de Ângeles vai trazer isso, né? E aí, quando se fala em educação, é no seu sentido global. Não é apenas a educação restrita à escola e nem restrita apenas ao lar, mas ela se inicia lá, né? No lar, essa educação. Então, a educação, ela
no seu sentido global, é aquela que vai além dos compêndios escolares. Então, ela vai contemplar esse adolescente no sentido religioso, né, no sentido filosófico, no sentido ético. Então, vai trazer todo esse contexto familiar também. E quando nós pensamos no contexto familiar, né, nós vamos pensar não apenas no pai e na mãe, ou na mãe e na mãe, ou no pai e no pai. Nós vamos pensar aí no tio, na tia, no quem tem, né, padrinhos, madrinhas, né, primos, avós. Todo esse contexto são de suma importância para a construção deste ser humano. E ela começa logo após o nascimento. Isso é fato. E essa preocupação, ela vem, né, desde de muito tempo com a questão da adolescência. Na própria Bíblia, lá em Eclesiastes, vai dizer assim: alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Então, é um momento de amadurecimento. Alegra-te nesse tempo, viva esse tempo, mas com amor, né? Com consciência. Mas aqui também se reconhece que é um período também que esse jovem, ele ainda não tem a maturidade. Mas com o tempo Deus te trará esse juízo. Então veja que nós temos em vários contextos esse preocupar-se com a juventude, com a adolescência. É uma característica do adolescente ser rebelde, se rebelar? É uma característica natural, é um momento que ele está se descobrindo, então é um momento que ele está buscando os caminhos, é um momento que ele precisa começar a andar sem alguém pegando na mão. Mas é claro, essa figura, ela é de suma importância, a figura que seria do pai, da mãe, a figura que vai trazer essa proteção para ele, está sempre presente, né? Cuidando desses passos, né? Veja bem, na história de Moisés, por exemplo, quando ele tira o povo hebreu do Egito, ele caminha com esse povo e ele é o condutor, ele é a figura paternal que guia esse povo. Esse povo é como se eles estivessem ali, eles estão aprendendo a viver num outro ambiente. Então ele tem a figura de Moisés. Moisés, ele é a representação ali de Deus para eles. Mas quando Moisés deixa esse povo lá no deserto e se ausenta, o que acontece com esse povo? Eles precisam de uma figura para que eles possam se espelhar, para que seja aquilo em quem eles vão espelhar. E aí eles criam o bezerro de ouro. Então veja bem, Moisés ficou 40 dias distante e esse período foi o suficiente para que eles perdessem, né, essa voz de comando. Então, o que a gente presencia na sociedade? O que a gente está vendo? Por que tantos adolescentes envolvidos em vícios? Por que tantos adolescentes com desregramentos? Vivendo uma vida desregrada, né? O que está acontecendo? Então, essa figura que esse adolescente precisa para poder ter um referencial, muitas vezes não está ali. E aí, qual é a outra figura que vem para fazer o referencial para ele? A dos colegas, a dos ídolos, né? Então, de repente, ele vai buscar o seu referencial. Se ele não tiver esse referencial firme na família, ele vai buscar em outro ambiente. E aí, em que ambiente ele vai encontrar, né? Quem será o ídolo? Quem será aí o referencial desse adolescente? Então, daí a importância da família presente enquanto referencial de amor, de ética, de moral. E tenho certeza, por mais que pareça que seu filho não esteja observando isso, não esteja nem aí para o que você está falando, você pode ter certeza que ele está te ouvindo. Ele só finge que não ouve, mas está te ouvindo sim. Você pode ter certeza disso. Então,
pode repetir e pode falar e pode ensinar e mesmo que te chame de careta. Mas esses comportamentos que são os comportamentos à luz da doutrina espírita, os comportamentos de ética, de moral, de amor, eles nunca vão ser inadequados, eles nunca vão ser ultrapassados, nunca. E o adolescente precisa, por mais que ele se rebele. Então é muito característico do adolescente, muitas vezes, ele não querer mais abraço, não quer mais... Eu não sou criança, mas e muitas vezes o pai vai abraçar, a mãe vai abraçar e empurra. Por quê? Porque ele quer fazer isso, ele quer rechaçar o pai, ele quer ser do contra. Não se importe, abrace a si mesmo, porque tudo que ele mais quer é um abraço. E ele se rebela, mas ele quer o abraço. Ele quer esse carinho, ele quer essa atenção. Por mais que ele se tranque, ele quer deitar no colo. Ele quer que você entre e que faça companhia, deite na cama dele, ou deixe ele deitar na tua cama e ficar lá contigo, no seu colo, fazendo carinho. É tudo que eles mais querem. Uma vez falando na sala de aula, eu dava aula numa escola, né, já faz algum tempo, era uma escola de elite. E aí, em algum momento, eu comentei que os meus filhos disputavam o meu colo, né? Eram todos adolescentes. E eu tenho 3 filhos, então eles disputavam o meu colo. E quando eu falei alguma coisa desse tipo, uma aluna olhou para mim como se eu estivesse falando assim, uma coisa assim, muito anormal. Eles deitam no seu colo? Eu falei, deitam? E automaticamente eu acabei falando, mas e você, não deita no colo da sua mãe? Deito. Mas eu senti que não. Eu senti que aquilo para ela era algo que não acontecia no lar dela. Mas ela tinha tudo que ela precisasse. Uma escola muito cara, tinha todos os materiais, carro, tudo que ela precisava, ela tinha. Viagens ao exterior, mas naquele olhar dela, eu percebi que ela não tinha o mais importante, o colo, seja da mãe, seja do pai, mas de alguém próximo. Isso ela não tinha. E não era só ela. Isso aí ocorre com muitos adolescentes. Muitos pais, preocupados em dar o melhor para o filho, não dá o que há de melhor no seu lar, que é o seu colo, é o seu amor, é o seu carinho. Isso é o que há de melhor para o seu filho. Às vezes, a gente fica chateado quando eles falam assim, não pedi para você comprar isso. Eu não estava pedindo quando fala, eu fui trabalhar porque eu estava... É porque eles querem o teu carinho, eles querem a tua atenção. E isso vem ficar muito claro nesse livro, né, que vai falar sobre essa questão da família, né, o adolescente diante da família. E aí vai dizer assim, a família é o laboratório moral para as experiências da evolução. Então é ali que está o laboratório, é ali que as coisas vão acontecer. O que é um laboratório? O laboratório é o local onde a gente vivencia, onde a gente observa, né, as mudanças que ocorrem, né, e procura ali, né, fazer alterações, mudanças, e está sempre observando o que está acontecendo. O lar é o laboratório do crescimento desse adolescente, e que ele seja sempre presente neste lar e receba sempre muito amor. Por mais que ele seja rebelde, o abraço amolece. Abrace seu filho, abrace sempre seu filho. Tem filhos que não sabem o que é um abraço de um pai, de uma mãe. Muitas vezes o pai, por conta de ter medo de perder a autoridade, não abraça o filho. Amor não quer dizer que você perdeu a autoridade, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque o amor já é uma autoridade. Porque quando você ama, você já coloca ali, já está ali todo o respeito que o seu filho vai ter por você. Então diz assim, né, como um laboratório de esperança, de experiência, né, de evolução, que burila os sentimentos e trabalha as emoções, proporcionando oportunidades de equilíbrio, desde que o amor seja aceito como o grande equacionador dos desafios e das dificuldades. Todo jovem aprecia ser amado pelos pais.
e desfruta essa afetividade com muito maior intensidade do que demonstra. Veja bem, quem está dizendo isso aqui é Joana de Ângeles. Ele não demonstra, mas no fundo ele está amando. Não tenha medo de fazer isso. A família equilibrada, isto é, estruturada com respeito e amor, é fundamental para uma sociedade justa e feliz. Então, para que os filhos passem por uma infância, uma adolescência equilibrada, é preciso que essa família também esteja equilibrada. E aí, o que fazer? Se muitas famílias estão desequilibradas, como fazer e o que fazer? É aí que entram as outras instituições, ajudando nesse processo de equilíbrio, como a religião, né? As instituições que vai acolher esses adolescentes e ajudar a trabalhar nesse processo. Porque nós também sabemos que existem famílias bênçãos e famílias provação. Muitas vezes esse adolescente vem no meio hostil, porque é o meio que ele precisa para também crescer e aprender. Mas é preciso que esteja esses adolescentes recebendo apoios. Daí nós olharmos a responsabilidade de cada um para a educação desse adolescente. Lembrando que a educação é no seio familiar, mas todos que estão no seu entorno são responsáveis, como tios, avós, primos, todos são responsáveis pela educação desse adolescente. Porque, às vezes, ele não se espelha no pai que é alcoólatra. Muitas vezes aquele pai é violento, ele não se espelha no pai, mas ele se espelha no tio. Ele não se espelha talvez na mãe, mas ele se espelha numa tia, em alguém que vai trazer para ele um referencial de conduta. E aí nós trabalhamos também a questão do limite, das possibilidades para esses adolescentes, né? Então tudo parece fácil e ele se entusiasma muito e às vezes é pessimista, tá? A realidade, na verdade, ela difere, né? De uma como de outra percepção. E sem os altos voos de encantamento, nem os abismos profundos. Então, é muito importante que haja esse equilíbrio. Há momentos que ele vai entristecer, há momentos que vai estar eufórico, mas nem tanto ao céu e nem tanto ao mar, né? Então, daí o olhar da família para que esse adolescente esteja em equilíbrio, né? Para que perceba, opa, está muito triste. Por que está muito triste? Conversar com o filho, perguntar como você está, é muito importante. Como você está, meu filho? Você quer me falar? Então, ter esse contato é de suma importância. Muitas vezes, o filho, ele só quer um abraço. Só um abraço. Então, às vezes, a gente precisa só ouvir. E se nós não ouvirmos, outras pessoas vão ouvir. A religião vai trazer para o adolescente, né, a compreensão da realidade da vida e dos seus objetivos essenciais. Entender que é um espírito imortal, um espírito em evolução. Daí a importância da religião no lar. E nós, espíritas, sempre recomendamos o evangelho no lar. Porque o evangelho no lar vai ajudar esse processo desse adolescente de se autoconhecer, de entender o que está acontecendo consigo e trabalhar esse processo de forma mais suave e não tão sofrida. Porque é uma fase que não é fácil, que é sofrido. Se formos lembrar de quando éramos adolescentes, nós vamos lembrar que também não foi fácil. Então não podemos esquecer e precisamos acolher esses meninos. Em uma outra experiência de sala de aula, eu me lembro muito bem de uma situação em que os alunos em círculos começaram a falar dos seus desejos, das suas necessidades. E muitos ali estavam muito depressivos, muito tristes. Quando de repente me surpreendeu muito uma aluna que todos admiravam. Os professores elogiavam e todos a admiravam. Ela era quieta, na dela, sentada num lugar. Ela sempre sentava neste mesmo lugar. Ajudava os alunos a resolver as atividades e tudo mais. Mas, neste momento de conversa, de repente, ela desatou em choro. Em choro, mas choro mesmo. Choro que você sentia a dor da alma. E sabe o que ela queria? Ela queria um abraço.
Ela só queria um abraço. Foi assim que ela falou. Porque ela passava ali e ela achava que ela não era vista. Nem sabemos se no lar dela ela recebia esse abraço. Todos nós a abraçamos. Foi maravilhoso. Choramos juntos e abraçamos. Mas fica aqui a pergunta. Você tem abraçado seu filho? Tem abraçado seu sobrinho? Sua sobrinha? Sua filha? Tem feito isso? Abrace. Abrace, porque no abraço está todo o seu amor. E o amor, na sua abrangência total, será sempre o grande educador, que possui os melhores métodos para atender à busca do jovem, oferecendo-lhe os seguros mecanismos que facilitam o êxito nos empreendimentos encetados, assim como nos do futuro. Então o amor é o que vai mover e é o que vai dar a este jovem todo um projeto lindo e maravilhoso de futuro. É o amor, o abraço, o carinho que vai tirar o seu filho de uma situação de perigo, de uma situação de vício, de uma situação que depois não pode nos fazer entristecer. Então, que Jesus nos abençoe e possa envolver todos neste amor fraternal e paternal e maternal. Então vamos fazer uma prece de encerramento. Te pedimos neste momento, ó Jesus, que envolva a todos neste imenso amor. Pedimos a Maria, Mãe. Maria, entre neste momento no lar de cada família e envolva-os. Envolva-os neste abraço amoroso. E que esse abraço amoroso seja replicado e replicado por estas famílias, para os seus filhos, crianças, adolescentes e jovens, para todos que os cercam. E que assim, refletindo sobre o amor, porque Deus é amor, todos possam ser educados na pedagogia do amor. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Que Jesus abençoe a todos e tenham todos uma boa noite.